E eu quero apresentar para vocês hoje um estudo de caso. Então, vou aproveitar o nosso tempo aqui e essa visão que eu quero passar para vocês como um estudo de caso de um cliente dos Estados Unidos, que esse cliente é um cliente de serviços. Hoje, ele fatura em média de 79 a 80 mil dólares por mês com esse serviço dele, o serviço de limpeza. E a gente estruturou toda a parte de comercial dele, a parte de funil, tudo baseado na plataforma. Então, eu tenho várias ações que eu executo dentro da plataforma, e depois com o Cloud Code eu comecei a trazer muita inteligência pro negócio dele. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que, independente do negócio ser um negócio de serviço, que é o caso dele, a gente também trabalha com algumas visões em relação ao mercado. Então, basicamente, o funil que a gente faz hoje para ele é o funil de captação direta. Então, lá nos Estados Unidos ele tem alguns canais diferentes do que existe aqui no Brasil. A gente fez uma análise desses canais e depois a gente decidiu um certo caminho. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu vou mostrar para vocês o resultado desse cliente. E a partir desse resultado que a gente começou a juntar o dado que ele tinha do sistema dele, que é um sistema que controla as agendas, a rotina do pessoal, o ticket médio das empresas, tudo. E a partir desse sistema, nós conseguimos fazer uma junção com o CRM, com a parte funcional ali do CRM, para juntar esses dados e começar a ter visão de negócio que ele nunca teve. Então, até ele se surpreendeu com o nível de dados que a gente começou a trazer para ele. Então, esse painel foi construído com o Cloud, ele foi feito de maneira personalizada. E como que a gente trabalha hoje? A gente trabalha basicamente, o meu trabalho se resume a integrar essas automações para ele, entregar para ele esses dashboards, esses relatórios, e também ali a gente participa com uma consultoria de negócio, né? Então a gente vai determinando caminhos que a gente vai seguir. Então, primeiro a gente consegue ter uma visão geral do tráfego desse cara, né? Tráfego pago, tráfego mais focado, nesse caso específico dele, é mais focado nas conversões direto, né? Tráfego direto, offline, online, e também na rotina do negócio como um todo. Então, esse aqui é um dashboard que a gente consegue medir a janela de faturamento dele, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, a média que ele está nesse ano aqui. Então, mensalmente ele está com um ticket médio ali, um ticket médio não, valor mensal em torno de 77 mil dólares. Já faturou nesse período em torno de 539 mil. Ele tem 368 clientes ativos. E o total de receita do negócio dele passou de 2 milhões de dólares em 2 anos, se não me engano, 2 ou 3 anos. Então, isso aqui é uma visão geral, né? A gente consegue analisar qual que é o crescimento dele, o pico de receita mensal, dentre outras coisas, né, o fator de crescimento, o crescimento desse ano aqui, ó, de janeiro de 2023 para junho de 2026, ele cresceu 5 vezes o negócio dele. Então, é um cara muito bem sucedido lá no negócio dele, é um negócio maior, perto dos outros serviços que existem lá nos Estados Unidos. E, lógico, né, tem os desafios, tem custo, tem equipe, já muda um pouco do padrão ali, né? Não é só lucro que a gente vê aqui, né? Se fosse tava bom, mas com certeza é um negócio bem lucrativo e está crescendo bastante. E lá nos Estados Unidos tem um fator muito importante, que poucas pessoas que abrem um negócio lá, eles analisam isso. Você poder vender toda essa agenda depois para uma outra pessoa. Então, além de ele estar construindo um faturamento, ele está construindo um ativo absurdo. Então, hoje, esse ativo dele deve valer alguns milhões, porque realmente ele já construiu uma carteira muito grande, já tem uma rotina, a marca dele já está consolidada. Então, isso é tudo que a gente faz essa medição. É importante, de repente, lá na frente ele avaliar que pode vender essa empresa, e se ele quiser vender, a gente consegue entregar até esses números para ele negociar. Então, existem lá nos Estados Unidos 2 canais. 2 não, né? São vários canais, mas praticamente dentro do Google existem 2 canais. Existe uma plataforma lá chamada Google Local Services. Essa plataforma, ela traz leads para o cliente, e ele entrega esses leads e depois ele cobra por eles, e se o lead não for dentro do segmento, o Google devolve o dinheiro. Não existe esse canal aqui na América do Sul, existe em torno de 60 países, os Estados Unidos é um deles. Então, é o principal canal de aquisição de cliente dele. Ele traz um lead caro, se você pegar o custo de lead média dele, é 143 dólares, tanto que aqui a gente tem uma campanha que a gente rodou aqui no Google Ads, e ainda ela começa com um CAC muito alto, a gente teve um problema lá, agora que a gente está ajustando isso, mas a gente consegue ter uma visão sobre o negócio. Então, quanto ele já faturou vindo desse canal do Google Local Service, o que não foi mapeado, no tempo que a gente estava cego ali no sistema com ele, e depois, deixa eu só liberar a entrada aqui. Deixa eu voltar na minha tela. Estamos aqui. Então, a gente consegue medir cada canal que esse cliente... Vocês estão vendo a tela aí? Então, né? Dá um joinha aí, por favor. Tranquilo? Beleza. Então, bem. Show de bola. Então, o que a gente faz? A gente mede cada canal desse cliente. Então, tem esse Google Local Service, que é um canal que é o principal canal dele. O não mapeado é o tempo que ele não mapeava quando ele não estava comigo no sistema. Aqui é a parte de canal de indicação, adesivo no carro, tráfego orgânico, Google Ads, Thumbtack, que é uma plataforma que também só tem naquelas regiões lá na Europa e Estados Unidos, que eles fazem como se fossem páginas amarelas lá nos Estados Unidos, e o Meta Ads, que a gente faz muito pouco, né? Então, eu começo, usando a inteligência dos agentes, eu começo a ter muita visão sobre o negócio. Cada canal, qual que é
o LTV médio, o LTV total desse canal, qual que é o LTV médio? Ou seja, o LTV é quanto tempo um cliente, em média, ele fica no negócio dele, baseado no canal. Ou seja, se eu pegar aqui indicações, ó, ele tem um LTV de $1.140. O ticket médio, 299, e o CAC, né? Na indicação ele não tem CAC, ele não paga para ter cliente, né? O veículo também não. Google Ads, ele tem alguns dados, mas eu vou mostrar um pouquinho mais detalhado para vocês. E quando você tem inteligência artificial plugada, essa grande vantagem que eu comecei a ver com o ganho com o cloud no geral, é como que é a capacidade de uma análise de dados hoje, quando você integra tudo isso. Então, quando você junta dados de um lugar para o outro e coloca o cloud no meio do caminho, cara, fica surreal. Então, eu já tenho aqui um BI, né, para o negócio dele, para a gente saber qual cliente que a gente pode atacar. Então, você tem aqui 285 clientes ativos, recorrentes, e você tem 77 não recorrentes, ou seja, você pode fazer uma campanha só para ativar esses clientes aqui que não são recorrentes e clientes recorrentes, e você tem uma base de inativos aqui, ó, de 250 clientes praticamente, que já foram clientes recorrentes, que já tinham um ticket médio aqui, ó, de 1.580, e você pode criar uma campanha só para reativar essa galera. E aí, um outro dado também que é bem interessante, é quando eu começo a olhar por canal. Então eu sei cada canal, cada cliente, quanto que esse cliente gastou no total, quantas visitas ele já fez, o ticket médio, o CAC, ó, 4.000 vezes o valor de investimento. Então, quando o cliente vem falar para mim, cara, $143 no lead é caro pra caramba. Eu falei, é caro, mas olha quanto você faturou com esse cara aqui, ó, $6.000. Você acha que realmente é caro? Então, quando você conecta dados, né, você vê que, no geral, ele tem um ticket médio de 350, ele tem um ticket médio em média de $353. Ou seja, ele está ganhando ainda $150 por cliente, independente se esse cliente vai ficar ou não. Cliente de indicação, ele não tem CAC, porque a indicação para ele não tem, é gratuita, né? Agora a gente vai começar a criar uma campanha para ele, como ele já sabe o CAC dele, que é $143, a gente sabe que a gente pode pagar até uns $50 numa campanha de indicação, ele vai atrair muito mais cliente e ainda vai estar pagando 3 vezes mais para um cliente, 3 vezes menos para um cliente novo do que ele pagaria se ele estivesse fazendo anúncio. E aí cada canal eu consigo mapear. Então, o que eu quero que vocês entendam, antes da gente chegar ali no cloud que eu vou mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam que hoje o cloud ele te dá uma capacidade absurda de você não depender especificamente de um trabalho 100% de uma agência hoje para fazer esse trabalho. Por quê? Porque você consegue colocar as ações para acontecerem dentro do cloud e existe uma grande mudança, né, do cloud para as outras inteligências artificiais que surgiram ali, o mais famoso, o GPT, por exemplo, que é IA de execução, né? Então o cloud ele trouxe uma diferença, não só o cloud, né, entre outros, mas o Open Cloud também já veio com essa revolução de executar o trabalho por você, mas na prática, né, o que realmente fez a diferença é você ter uma IA que executa tarefas para vocês. Então, eu vou subir ali para o pipeline desse cliente, só para vocês terem uma ideia de entrar na outra parte ali, que é na parte de automações. Tá? Então, como que a gente faz hoje? Tá? Então, essa tela que vocês estão vendo agora, ela é da minha plataforma, da CRM Funnels. Então, todo o mapeamento desse cliente, a gente faz aqui tudo o que acontece, né, de campanha. Ó, o cliente chegou do Google Ads, chegou do orgânico direto, Google Meu Negócio, a gente mapeia tudo, todo o processo é mapeado. E aí ele vai trabalhando ali no nível de qualificação dele. Na parte de automações, para vocês entenderem que ela não é 100% IA, eu envolvo IA com automação. Então, para esse cliente, o que eu faço? Eu criei uma automação para ele, onde cada cliente que chega através do site, por exemplo, um dos canais de aquisição ali dele, quando o cliente preenche o site, na automação ele cria um contato, adiciona uma tag lá que é um lead do site, ele cria a oportunidade de CRM e aí começa algumas automações já diferenciadas, que é enviar uma notificação para esse cliente, que ele recebeu um cliente novo ali no CRM. Como ali o cara lida muito com o serviço, ele está muito na rua, tá? Então a gente cria uma automação para enviar para ele. Um SMS para o cliente que se cadastrou. Lá nos Estados Unidos existe uma grande diferença. O SMS é o principal canal de comunicação, tá? Aqui no Brasil é o WhatsApp, né? Brasil, América Latina, como todo, latino no geral usa o WhatsApp. Nos Estados Unidos é SMS. Então, a partir do momento que esse cara se cadastrou, ele recebe um SMS e aqui a gente já distribui para outros níveis de automação. Esse aqui especificamente que eu estou mostrando para vocês, eu quero saber, por exemplo, como que esse lead ele veio do site, se ele veio do Google Meu Negócio, se ele veio do Google Ads, se ele veio de qualquer outro canal, então a gente está mapeando esse tráfego para entender de onde que ele está vindo, para que a gente tenha depois naquele relatório que eu mostrei anteriormente, essa ação. E mais importante do que tudo isso, para que esse cara saiba exatamente quais são os canais de investimento que ele pode colocar mais força. Em relação à parte de automações, o que a gente faz aqui para ele também que já é integrado? Eu tenho uma gestão de review do Google. Então, o que esse review do Google faz? Ele mapeia no Google Meu Negócio do cliente, ele mostra todas as avaliações que esse cara recebe e automaticamente uma IA responde para ele essas avaliações. Isso aqui não é o cloud, essa IA é uma IA legada aqui do sistema. Então, toda a avaliação dele, ele já não precisa se preocupar, porque ele recebe uma avaliação e já responde depois de 5 minutos. E uma outra coisa que a gente faz para essa avaliação, toda vez que ele recebe uma avaliação, a gente vem aqui e já publica essa avaliação
no Instagram dele, no Facebook, no Instagram e no próprio Google Meu Negócio. Então, automaticamente, quando acontece essa avaliação, vai acontecendo algumas ações automatizadas. Isso aqui, cara, faz muita diferença lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque para esse público especificamente, tudo que é avaliação de outros negócios, para ele faz muita diferença. O americano dá muito valor à avaliação, então a gente faz um foco nisso. E agora eu estou mostrando para vocês uma outra ação que eu construí com o Claudio. Eu estou mostrando a construção primeiro, tá, pessoal? Depois, se você tiver alguma dúvida, pergunta, pode colocar no chat. Então, aí essa outra parte de automação que eu criei para ele, baseado em conteúdo, ou seja, eu estou criando, como se diz, carrossel lá no Instagram dele, no Facebook. Nos Estados Unidos também o Facebook é muito forte, tá? É muito mais forte que o Instagram. Então a gente cria lá campanhas no Instagram e no Facebook e no Google Meu Negócio dele para que ele tenha relevância. E cada conteúdo que a gente cria, a gente traz aqui, deixa eu só ver se eu consigo mostrar, aqui, do lado esquerdo aqui, a gente traz todo um contexto de palavras-chave para que o Google comece a referenciar esse cara depois lá na frente. Então hoje, como que é essa operação? Eu peço para o Claudio criar o conteúdo, o Claudio cria o conteúdo e vai aqui para esse link aqui, ó, do lado esquerdo. O cliente, ele olha o conteúdo aqui e manda para aprovação. Eu tenho outro cliente dos Estados Unidos que eu faço isso, só para vocês verem, que o mecanismo, ele se repete, cara. Isso que é a melhor coisa que existe, né? Quando você cria um mecanismo, acho que você vai carregar aqui, senão ele pode ser que dê algum erro. E cada cliente tem seu próprio dashboard. Aqui, esse é outro cliente. Esse cliente é um cliente de piso de madeira. Então, é o mesmo mecanismo. Todo começo de mês, eu posso automatizar isso, mas eu não automatizei ainda. Todo começo de mês eu falo, gera conteúdo para mim desses clientes. O Claudio vai lá, gera o conteúdo, já é conectado com uma plataforma que gera a imagem também. E quando ele gera essa imagem, vou voltar aqui, que estava liberando o acesso. Então, toda vez que o Claudio, ele roda esse cliente, ele pega o contexto ali do conteúdo que a gente preparou, que tem que ter as palavras-chave específicas, os nomes das cidades, dentre outras coisas, e aí o Claudio já gera esse conteúdo e joga nesse dashboard para mim. Esse dashboard o cliente aprova, ele aprovando, ele já vai ser postado automaticamente no canal do cliente. E aí ele tem aqui, né, a data que vai ser postada, aqui embaixo eu coloquei o canal, nada disso aqui existia. Eu, como consultoria, eu nunca fiz esse tipo de serviço, de fazer conteúdo. Ainda não é um conteúdo em vídeo, ainda não é um conteúdo, uma imagem que você fala assim, nossa, cara, é uma baita produção, porque o custo por imagem é caro e para os caras já atende. Na verdade, o meu objetivo nem é tanto a imagem, é posicionamento de palavras-chave dentro do Instagram, do Facebook e do Google, para que no mecanismo de pesquisa lá ele comece a aparecer. E aí, e outra coisa que eu fiz, né, para esse cliente também, voltando naquele lá de limpeza, né, voltando ele aqui. E outra coisa que eu fiz, que também envolve aqui, deixa eu ver se consigo puxar aqui. Eu tenho de outro canal. Eu acho que não tem aqui. Eu tenho de outro. Vamos usar de outro nicho, mas só para vocês terem uma ideia. Que é um funil de review. Esse aqui é um cliente do Brasil, mas é o mesmo conceito, tá? Aqui no Brasil acontece mais, lá nos Estados Unidos acontece menos. A galera entra muito para fazer denúncia, né? E avaliação fake. E aí eu criei um funil de review lá pro cara que toda vez que ele recebe uma avaliação positiva, ele vai para o Google Meu Negócio de verdade, né? Só vou voltar aqui. Só que se o cara for fazer uma avaliação negativa, a gente criou um funil fake aqui que ele não cai em lugar nenhum. Então o cara acha que ele está avaliando no Google, então ele vem aqui, coloca 2 estrelas, digita o texto, postar, e aqui ele não vai para canto nenhum. Ele simplesmente ele vai lá para uma tela de obrigado, e essa tela o cara acha que fez uma avaliação e não foi para lugar nenhum. O que é isso aqui? Na verdade, algumas coisas eu fui construindo com automação e outras coisas eu fui construindo com IA. Então, para esse cliente hoje, toda a estrutura